O assunto que eu vou trazer para vocês é um assunto de batalha espiritual. Eu sei que o pastor vai ensinar sobre isso, eu já sei que o inimigo ele vai atacar de alguma forma para que a tua atenção seja desperta. E tudo que eu preciso de vocês hoje à noite é atenção. Não preciso de mais nada, só a pura atenção de vocês. Não durmam, ok? Não saiam do foco. Porque é o seguinte, o que vocês vão aprender hoje aqui é vital para vocês terem vitória na vida espiritual. É fundamental. Se você não entender, eu vou ter que repetir outras aulas. Então você tem que sair daqui hoje sabendo o que eu vou falar. Tudo bem? Fortalezas satânicas no ser humano é o tema de hoje. Tá? O apóstolo Paulo ele disse em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, o seguinte: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque nós não ignoramos os seus ardis. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que Paulo, não ignorava a maneira como Satanás trabalhava. Ok? Você pode pensar assim, pastor, a gente tem que estudar Satanás ou a palavra de Deus? O que vocês acham? E a gente tem que estudar as estratégias de Satanás também. Quando você conhece o inimigo, você sabe como lutar. Se você não conhece nada do seu inimigo, você corre o sério risco de ser pego de surpresa e não saber quem é. Quantos concordam com isso? É verdade. Por isso que Paulo disse isso aqui em 2 Coríntios. Nós não ignoramos como é que Satanás trabalha. Paulo não era ignorante, ele sabia como é que é o ataque de Satanás. Quais são as estratégias que ele usa para ele tentar derrubar a gente. Okay? Nós não devemos colocar fé em Satanás, obviamente. Nossa fé está em quem? Em Jesus. Mas nós podemos procurar entender como que ele usa as suas estratégias contra a nossa vida. Como é que Satanás procura conhecer as nossas emoções? Uau! Satanás procura saber como que a gente sente as coisas. Qual é a maneira que a gente pensa? Ele analisa o humano e ele fala, o padrão de pensamento dele ou dela é esse. Portanto, a minha estratégia vai ser essa para ele, contra ele. Ok? Como é que a gente interpreta a vida? Satanás estuda tudo de nós. Não seja bobinho. Satanás, com todo o seu arsenal de demônios, tem um plano específico para cada humano na Terra. Não seja ignorante disso. Ele tem tempo disponível para estudar você com paciência e conhecer todos os teus defeitos. Porque Satanás não faz outra coisa na vida a não ser isso. Ele não assiste o Jornal da Globo. Ele presta atenção na sua vida. Ele designa para cada humano um determinado tipo de potestade. Potestade significa demônio, entidade satânica. Espera aí, você precisa entender que eu não estou ensinando isso para você ter medo de Satanás. Nós vamos sair daqui mais do que vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa entender como é que ele trabalha para você não ser bobinho ou bobinha. Porque Satanás não tem poder nenhum contra você, a menos que você coopere ou consinta com a mentira que ele está tentando trazer na tua mentalidade. Tudo bem assim? Yes. Ok. Ele estuda o nosso comportamento. Ele usa de uma crueldade imensa com o ser humano. Satanás é cruel, é ruim, ele é peça ruim. Ele tem ódio do humano. Você precisa entender que ele tem ódio mortal de você. Se ele pudesse te destruir, ele te destruiria. Ele só não destrói porque existe uma lei espiritual da soberania humana sobre si mesmo. Mesmo o incrédulo, mesmo aqueles que ainda não têm Jesus, não é isso que eu estou falando, não é verdade? Veja bem, existe tanta gente que não é de Jesus e vive uma vida tranquila. Satanás não atrapalha tudo, não mata todos os seres humanos. Porque ele não consegue, por quê? Porque se o ser humano determina a sua própria mentalidade, ele tem muita dificuldade em acessar a mentalidade humana.
Agora, se um incrédulo vive uma vida razoável, porque determina a sua própria mente, quanto mais um crente em Jesus Cristo deve conhecer a tua própria mente, para que Satanás não interpele a tua cabeça, não intercepte os teus pensamentos. Você tem que ter poder e autoridade sobre todo o demônio do inferno. Diga amém. 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 Satanás chega, queridos, nas criancinhas. E ele procura fazer com que cada criança seja marcada por uma fortaleza dele, desde a infância, para que ela cresça já marcada com aquela malignidade e a vida adulta dela não funcione. Olha a crueldade de Satanás. Fazendo isso, ele consegue controlar o ser humano a vida inteira. Ok? Se ele ataca uma criança de uma maneira maligna, de maneira que aquilo gere uma marca na alma dela, que a Bíblia chama de fortaleza. Nós vamos aprender isso na Bíblia. A Bíblia fala fortalezas satânicas. São armas que Satanás injeta no psiquismo humano, que fica grudado na mente. Aquilo vira uma fortaleza. Que precisa ser destruído depois por quem? Pelo poder de Jesus. Tudo bem? Vai aprendendo aí, para vocês não terem ignorância. Ok? Essa criança no futuro poderá ter sérios problemas de compulsividade, de falta de controle, de inclinações para determinado tipo de erro, determinado tipo de pecado. Nós vamos aprender hoje a diferença entre pecado e iniquidade, para que você entenda como é que Satanás trabalha na alma humana. Tudo bem? Vamos lá. Ele analisa. Se a gente for pensar bem, a gente poderia dizer que ele se interessa demais pelo assunto da psicologia humana. Satanás é mais interessado pela psicologia do homem do que os psicólogos. Porque ele conhece como é que você funciona e você não conhece. Quando eu falo para vocês aqui toda vez, amados, procure conhecer quem você é. É porque somente através do teu conhecimento e do conhecimento de Jesus é que você pode falar para Satanás, chegou o teu fim na minha vida. Porque agora eu não sou ignorante. Satanás só consegue dominar quem é ignorante acerca de Jesus e acerca de si mesmo. Acerca de como funciona. Amém? Ele tem muito interesse pela psicologia humana. A alma do homem é de sumo interesse de Satanás. Seria muito bom que ele tivesse apenas um interessezinho por nós, mas não é verdade. O interesse dele é intenso pela raça humana. Ok? Me parece que ele realmente tem interesse em dominar toda e qualquer alma humana no planeta. Olha a extensão disso. Implantando em cada um uma forma de domínio, formando na mente humana fortalezas dele, que ele trabalha incessantemente a fim de realizar. O ser humano ainda mantém a individualidade pessoal, mas Satanás mantém escondido na alma do homem os seus pontos de influência. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Ele procura lançar dentro do humano um tipo de bomba e ele detona do lado de fora. Entendeu? Satanás injeta na sua mente uma fortaleza e depois, por fora, ele sempre vai controlar você com aquela fortaleza que está dentro, usando pessoas para detonar aquela bomba que ele colocou lá dentro. Olha só a crueldade dele. Se ele injetou inferioridade numa criança, essa criança cresce inferiorizada, depois ele vai usar pessoas, palavras cruéis das pessoas, para trazer inferioridade a essa pessoa, e essa pessoa se sentir miserável. Porque já dentro dela existe uma fortaleza da inferioridade. Foi claro? Sim. Isso vai funcionar com a baixa autoestima, vai funcionar com todo tipo de miséria que Satanás coloca dentro do humano e depois bombardeia de fora para dentro através da boca das pessoas. Satanás usa pessoas. Ok? Ok. De uma maneira que a gente não entende muito bem, parece que Satanás mantém um recorde de todas as nossas fraquezas. Olha só como que esse reino satânico é organizado. O ser humano é bobinho e desorganizado. Satanás tem um arquivo e conhece todas as mancadas que nós damos.
Isso é incrível. Ele sabe as inclinações ao pecado que você tem, porque foi Ele que colocou. E se Ele colocou, Ele vai falar assim para Ele mesmo: esse cara ou essa mulher serão sempre dominados por mim nesta área, porque eles estão debaixo da minha potestade, nesta área. Seja na área sexual, seja na área da promiscuidade. Vocês vão perceber ao longo desse estudo que a área sexual do homem é algo extremamente visado por poderes demoníacos. E vocês vão saber por quê. É muito sério esse negócio de sexo. Sexo não pode ser casual. Cuidado, nós vamos aprender isso. Ok? Muito bem. Ele gosta de usar as armas em nós para nos deixar miseráveis. O prazer de Satanás é deixar uma pessoa com a sensação de inferno dentro dela. Miserável e totalmente atormentada, porque essa é a finalidade de Satanás. Amém? Ele quer nos manter longe da liberdade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo o que Satanás faz contra o humano é mentira. Satanás não tem poder nenhum contra você. Tudo o que ele faz é mentir para que você compre a mentira dele. Você não tem domínio nenhum sobre você. Mentira. Você tem total soberania sobre a tua cabeça, sobre a tua alma. Satanás é um mentiroso. Você vai morrer disso, daquilo. Cala a boca, mentiroso, que a minha vida está nas mãos do Senhor. Tudo mentira. Agora, quando ele consegue injetar uma mentira na pessoa e a pessoa compra a mentira, aquela mentira passa a ter sentido de verdade para ela, embora seja mentira. Essa pessoa vai fazer uma profecia se cumprir na vida dela, não pela verdade, mas pela satanice que Satanás está jogando contra ela. Cuidado, porque você tem soberania sobre a tua cabeça. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite as mentiras de Satanás. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. As armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas de quem? De Satanás. Anulando toda objeção, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando você lê esse texto, você tem que entender que Paulo está falando aqui da mente do crente. Paulo está falando assim: as armas com que o crente luta contra Satanás não são armas fraquinhas, são armas poderosas. A palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé, o escudo da fé, a palavra de Deus são armas poderosas contra ele, e Satanás sabe disso. Satanás não gosta que você leia a Bíblia e tenha informação da palavra de Deus. Ele faz de tudo para que você fique longe desse livro. E você compra a ideia e fica longe mesmo. Porque ele não quer que você tenha acesso àquilo que pode destruir as fortalezas dele em você. Ele vai fazer de tudo para te segurar e você não ter acesso à oração, acesso à palavra de Deus, acesso ao jejum, acesso ao louvor. Tudo isso destrói as fortalezas de Satanás na tua mente. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar segurar de todas as maneiras para que você não tenha disciplina, para que você seja totalmente perdido na mente, totalmente descontrolado. Essa é a atividade satânica contra o ser humano, especialmente contra os crentes. Crente tem que ter disciplina. Crente tem que ter firmeza de pensamento, não pode ter aquele pensamento abobalhado. Uma hora está para cá, outra hora está para lá. Olha o que Paulo está dizendo nesse texto. Nós temos que trazer cativo todos os nossos pensamentos. Cativo significa, joga uma algema neles e traga. Não deixe o teu pensamento ficar vago, porque isso é arma de Satanás. Mente de crente não pode estar assim, perdida. Mente de crente tem que ter foco na palavra de Deus. Eu nunca imaginei Jesus com aquela mente assim. Jesus tinha um foco tremendo. Ele sabia discernir quando era Satanás falando no humano. Para trás de mim, Satanás. Jesus falou para Pedro. Porque ele não está desligado. Ele sabe o que está rolando.
Mas o crente que é desligado, Satanás está falando com ele está... Não, cuidado. Nós estamos cercados de potestades satânicas. Ok, pessoal? Wow, yes. Agora vamos pensar um pouquinho. As necessidades humanas são alvos das fortalezas de Satanás. Escreva isso na mente. Não é no papel, não. As necessidades tuas, elas vão ser alvos de Satanás. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Vocês vão me ajudar agora, ok? Cita para mim. Vocês têm liberdade agora de falar. Cita para mim. Quais são as principais necessidades dos seres humanos, aquelas que mais vêm à cabeça dos humanos? Relationship. Relacionamentos. Comida. Comida. Sexo. Dinheiro. Olha só, nós já temos 3 coisas importantes. Trabalho. Trabalho. Paz, tranquilidade. Amor. O que mais? Paz, Paz. tranquilidade. Família. Saúde. Saúde. Muito bem. Yes. Confiança. Evangelho Evangelho. é o mais importante de tudo. O mais importante de todos. Muito bem. Agora preste atenção nisso que eu vou falar. Os filhos. Todas essas necessidades que nós temos como humanos são alvos de Satanás. Eu vou explicar por quê. Ok? Vamos lá. Pense rapidamente. Essas necessidades têm um poder enorme de determinar emoções em nós, sim ou não? Wow. Essas necessidades têm a tendência de formar em nós uma mentalidade a respeito dessas coisas. Por isso, Satanás tem interesse em interferir na mente humana na base da sua carência e da necessidade como ser. Satanás ataca você pela carência emocional. Porque ele sabe que você necessita de algo, é onde ele ataca para que você compre uma ideia errada de como suprir aquela carência. Foi claro? Ele não ataca alguém que está abastado, cheio, abundante. Não, Satanás ataca na carência, na fraqueza, na necessidade, no medo de perder essas necessidades. Alguém falou família. Quem foi? Família é uma necessidade humana. Deus formou a família. O que Satanás faz? Ele injeta um medo na pessoa, que a pessoa tenha medo de perder a família. Ou de que ela, quando não tem família ainda formada, que ela nunca vá formar uma família. E ela fica num desespero total. Quem disse dinheiro? Quem disse dinheiro? Dinheiro. Dinheiro pode parecer que não, mas é uma das artimanhas mais críticas de Satanás, porque ele sabe, irmãos, que se você não tiver nada de dinheiro, você vai ter um bocado de problema na vida, e por causa desse temor da estabilidade, ele usa artimanhas satânicas para que você se separe do descanso de Deus e comece a entrar no pecado. Amém? Cala a boca, Satanás. Me lembrou o Edir Macedo no vídeo que eu vi. Mas o Edir Macedo foi mais grosso que eu. Ok? Até aí tudo bem, turma? Quem mais falou evangelho? Evangelho. Satanás, ele vai atacar você para que você não chegue ao conhecimento da verdade nunca. Nós temos aqui o exemplo da irmã da Kelly, se você me permite citar. Ela esteve envolvida com cultos de macumba, aquela coisa toda. O pessoal está tentando evangelizar ela. Olha o que Satanás faz. Tenta matar ela, mano. Já mandou carro em cima dela. Tenta matar ela. Por quê? Porque ele sabe que ele está saindo da zona de domínio que ele colocou nela e está vindo para a zona de Jesus. Quantas pessoas tentam sair do espiritismo, pegam depressão, a vida vira uma miséria, porque Satanás tem um domínio ali, ele não quer perder aquilo. Tudo bem? Mas a pessoa consegue sair, né? Ela consegue sim, porque Satanás não tem esse domínio todo sobre ela. A pessoa precisa entender que quando ela vem para Jesus, Satanás não tem mais domínio nenhum sobre ela. Ele vai tentar fazer aquele vociferar, fazer aquela coisa feroz, mas é só barulho. Amen. Porque se você bate o pé e fala em nome de Jesus, chega na minha vida, ele tem que fugir de você, diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Você pode ser um ser humano fraquinho, mas na autoridade da fé, Satanás foge de medo de um crente. Pastor, qual versículo que é ele? Está em Pedro, vou pegar para você depois. 1 Pedro, tá bom? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Ok, pessoal? Então, necessidades é uma coisa muito séria, porque Satanás ataca você para que você peque por causa de necessidade. Alguém falou de afetividade, relacionamento. Satanás engana pra caramba vocês, as pessoas de modo geral, por causa dessa questão afetiva. Eu preciso ter alguém do meu lado, não precisa nada. Amen. Yes. Você não morre de carência. Amém. Você tem firmeza de Jesus Cristo para viver sem sexo. Por favor, vamos enfiar isso na cabeça. Amen. O mundo é satânico. E o mundo, com a propaganda mundana, diz: você não pode ficar sem um homem, você não pode viver sem uma mulher, você não pode viver sem um namorado passear diante das suas amigas. Tudo isso é mentira de Satanás, porque você compra essa mentira, que é uma mentira social. Em Jesus, você pode viver perfeitamente sem esse tipo de coisa, mas desde que você tenha firmeza espiritual. Desde que o Espírito de Deus esteja suprindo, de fato, essa carência que todo humano tem, e Jesus supre. Jesus supre a vida, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não são gotículas de miséria, são rios de poder e de glória que está dentro de nós. Amen. Amém? E por causa disso, também acarreta um monte de desgraça. Por isso que tanta doença do HIV. Muito bem. Né? Satanás então cria um ciclo de miséria. Por causa da promiscuidade, existe um tremendo espalhar de doenças venéreas, de doenças isso e aquilo. Fora o processo de transferência de malignidade na alma, que eu ainda vou falar para vocês, através do sexo. Quando você faz sexo com alguém que tem espíritos demoníacos na alma dele, existe uma transferência de malignidade para a tua alma. Sexo não é só físico. Ok? Yes. Pega leve. Amen. Então veja só. A primeira tentação de Satanás foi com Eva. Uma mulher que estava num estado de perfeição, porque não havia pecado ainda. Ela não tinha necessidade nenhuma, porque ela estava suprindo com tudo. Qual era a estratégia de Satanás com uma mulher dessa? Que está tudo jóia? É mentira. Porque ele disse para ela: você tem a necessidade de uma coisa. Ela disse: o quê? A necessidade de saber mais. Ela não precisava saber mais do que ela já sabia. Precisava? Mas ele falou para ela assim: Deus mentiu para você, porque na verdade Ele está escondendo coisas que você precisa saber. Você precisa comer daquele fruto para que você entenda como Deus pensa. Olha a mentira de Satanás. E Deus falou assim para ela: você tem a liberdade de comer de todos os frutos do jardim. Não coma desse fruto, porque do dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Tudo certo, turma? Se o homem dependesse absolutamente de Deus, nunca haveria pecado no mundo. Mas porque a mentira entrou na mente de Eva, ela falou assim: eu quero saber o que tem depois que eu comer esse fruto, eu quero saber que entendimento é esse que eu vou ter. Ela caiu na mentira, porque ela não precisava disso. Então, como ela não tinha necessidade nenhuma, Satanás criou uma necessidade, foi claro? Yes. Vocês agora estão entendendo que Satanás usa muito essa questão de necessidade humana. Se a mulher estava num estado de perfeição e caiu em pecado, imagina nós que estamos num mundo caído, cheio de necessidade. Eu preciso de uma mulher do meu lado. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de tranquilidade. Eu preciso de uma aposentadoria. Eu preciso pensar no futuro. Eu preciso... Satanás adora essa coisa toda. Porque o reino de Deus chega com a resposta para a nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as vossas necessidades serão supridas. Amen. Yes. Satanás mente ao homem para que ele lance mão do pecado. Ok? Muito bem. Ele vai atacar o ser humano o mais cedo possível, interferindo em suas necessidades e na sua identidade
humana e identidade sexual. Isso é muito sério que eu estou falando. Por que Satanás ataca as crianças logo de cara? É fácil de você entender. Atacando uma criança dessa idade, daquela idade, ele já tem a vida toda do humano na mão dele. O desabrochar da vida humana já fica na mão dele logo cedo. Outro dia eu estava vendo aqui uma reportagem, até falei para a Alice, bem, eu não vou mais assistir esse jornal de manhã. Porque o jornal chama-se Bom Dia Brasil. Mas é o Mau Dia Brasil. E como eu tenho pregado na igreja, eu tenho que evitar esse tipo de coisa, mas eu liguei desligadamente assim. E aí, sabe o que aconteceu? Apareceu, eu só vou abrir um parênteses para contar essa experiência. Aí depois eu fecho aqui. Um padrasto, né? Estava cuidando da filhinha da mulher, da amante dele, sei lá o que era. E a mulher trabalhando de noite, dando duro, e o cara com a menina. E judiando a menininha, do tamanho assim do pequenininho, um pouquinho maior. O menino já falava, uns 4 anos de idade. Dava uma cebola para ela e falava que era maçã. Come! Maldade, fazendo um tipo de maldade. O que esse ser maligno, que não é ele, é Satanás que está agindo? Então, vocês percebem que Satanás trabalha desse jeito também. Isso é muito comum acontecer. Agora, vamos lá, turma. O que eu quis dizer com essa reportagem aí do Bom Dia Brasil é o seguinte: milhões de humanos estão sendo usados por Satanás para trazer às crianças uma marca total da identidade delas. Essas crianças vão crescer revoltadas, vão crescer totalmente disfuncionais na vida, vão ter dificuldade de aprender, vão ter dificuldade de se relacionar, porque Satanás está marcando o destino dessas vidinhas. Como é que descobriram que ele judiava da menina? A mãe? A mãe deve ter colocado alguma câmera, alguma coisa. Se a mãe não está em casa. Não, aparece a filmagem dele fazendo, então a mãe deve ter colocado a filmadora lá. Bom? Agora preste atenção, gente. Não sei se é o caso de você, mas se vocês têm filhos ou filhas, cuidado com quem vocês se unem. Cuidado com quem vocês vão ter um relacionamento. É um cuidado pastoral que você tem com você, tá bom? Cuidado. Porque Satanás faz um monte de ovelhinha, que o cara parece uma maravilha, mas você não sabe os vícios que esse cara tem atrás do background. Isso é muito sério, tá bom? Então vamos lá. A maneira como Satanás trabalha é de humano em humano e de humano contra humano. Então veja, ele trabalha de humano em humano, individualmente. Ele não tem perda de paciência, não. Ele escolhe, ele atazana você. Satanás é igual uma mosca. Já viu aquela mosca que pousa e você faz? Ela voa, ela vem pousar no mesmo lugar. Porque Satanás, ele é perito em te encher o saco, ele vai te encher, ele vai grudar na tua mente, ele vai... Caramba, esse pensamento não sai da cabeça. Isso é demônio, isso é Satanás trabalhando. Ok? Ok, vamos pensar um pouquinho mais para frente aqui. Vira a página. A outra maneira que Satanás trabalha é ganhando a autoridade sobre o pensamento humano. Pessoas que têm síndrome de pânico, pessoas que têm síndrome de depressividade, tem todo o poder sobre a sua mente, mas ele ganha a pessoa na mentira, dizendo que ele tem autoridade. Entendeu? Estou falando isso para vocês saberem. Okay? Paulo diz assim: nós não temos que lutar contra seres humanos. Isso está escrito em Efésios 6. Okay? E nós temos que lutar contra principados e potestades, que são espíritos demoníacos das trevas, que se valem de pessoas. Okay? Então Satanás usa o poder escravizante do pecado contra a mente humana, pois ele age no pecado e na iniquidade. Pecado sempre gera mais pecado. Somente Jesus, com a sua redenção perfeita pelo sangue dele, tem poder de nos libertar do poder e da culpa do pecado de maneira total e perfeita. Aleluia. Um ser humano ferido em sua identidade e alma será, por sua vez, um causador de feridas em outros. Quem é ferido, fere. Quem está mal, deixa o outro mal. Quem é pessimista, quer que todo mundo seja pessimista. Quem não tem felicidade,
quer detonar a felicidade alheia. O que mais? That's true. Quem? E por aí vai por aí afora. Porque essa é a tarefa satânica. Ele trabalha com um para que o um possa detonar o outro. Ele trabalha com aquele outro para que aquele outro possa detonar o um. E assim, ele vira o adversário da raça humana, porque a palavra diabolos, a palavra diabo em grego é diabolos. Diabolos em grego significa aquele que lança. A palavra diabolos significa o lançador. Então o que ele faz? Ele lança a Zela contra a Adriana. Depois ele lança a Adriana contra a Zela. E todo mundo pensa que as duas é que são um mar de gênio. Mas por trás dos bastidores dela, são espíritos que estão manipulando elas. Vai, agora vai. Isso, agora você dá uma nela. Agora você xinga ela. Agora você bate nela. Agora você sabe o que você faz, destrói o relacionamento dela. Vocês estão entendendo? Se vocês entenderem isso, nunca mais você cai nessa. Não é o humano que está numa parada. É o espírito satânico que está por trás da cabeça. Por isso que Paulo disse, a nossa luta não é contra humanos, mas é contra os espíritos que estão atrás do humano. Ah, mas aquele meu chefe no trabalho mata aquele cara. Porque o cara é horrível. Eu não sei o que. Não, é Satanás que odeia você e levanta ele para te detonar. Foi claro ou não? Usa muito a língua das pessoas. Ah, mas aquela lambisgoia está afim do meu marido. Não, não é a lambisgoia. É Satanás que colocou na cabeça dela que ele é um Brad Pitt. Na verdade, ele é o Pita Brad. Irmãos, olha só. Sabe o que acontece? Isso que eu acabei de brincar aqui, isso é demoníaco. É demoníaco. Quando o crente homem quer se consagrar ao Senhor, ele pode ser feio como o próprio diabo. Mas se ele sai na rua, aquelas mulheres estranhas vão dar bola para ele. Ah, é? Ele não tem essa atração toda, mas agora o diabo vai levantar tudo quanto é coisa e vai falar, não, agora você vai cair. É fato isso. Mulher também. Vai ter um monte de homem na parada querendo encher o saco, mas é demônio. Não pense que a gente está com a bola toda. Nossa, eu fiquei agora. Demônio. Nossa, eu fiquei galã da noite por dia. Eu sabia que essa minha barriga era tão... Nossa, tem um pouquinho de peste também. Oi? Não, eu sei. É lógico que você, como ser humano, pode ser paquerado. O que eu estou querendo dizer aqui é claro, foi bem claro. Quando você quer se aproximar mais de Deus, quer vencer Satanás na sua vida, tudo aquilo que não estava acontecendo numa frequência maior, começa a acontecer. Para dar coisas erradas, né? Para dar coisa errada. Entendeu? Aparece aquela mulher maravilhosa, só que ela é casada. E o Satanás vai... Entendeu o problema? E você é casado. Então, o que Satanás quer fazer? Ele quer impedir você, porque se você cai no pecado, ele tem como te dominar. Ele tem como manter a fortaleza dele em você. Aí cai pastor, cai congregação, cai tudo. Porque o cara não entende as estratégias de Satanás. Satanás é como um jogador de xadrez. Ele eu vou mexer com essa peça aqui porque eu vou derrubar ele aqui. Gente, não brinca porque o bicho é feio e sujo. Sim, mas a pessoa que tem o Espírito Santo também tem os... Posso falar? Exatamente. Ele sabe que está errado. Isso. Então ele tem a poder da decisão de saber que Claro, se ele for fazer, ele está errado. é por isso que a palavra de Deus diz que quando você anda com o Senhor, você tem revelação divina. Você tem discernimento. Deus te livra. Deus fala assim, cuidado que isso aí vai gerar isso aqui. Você tem discernimento. Deus está mostrando a estratégia do tabuleiro dele para você. Entendeu? Isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? Já viu arapuca? É um laço que os caras pegavam um passarinho, jogavam e colocavam uma coisa maravilhosa para o passarinho pensar que era maravilhoso aquilo. E quando o bichinho todo bobinho chegava, tava a perninha dele
palavra de Deus diz que quando existe uma coisa muito legal, que parece legal para você, e você não está vendo, Deus levanta-se, quando você é fiel, e tira você daquele laço que você ia cair. Porque Deus está vendo e você não. Aleluia. Maravilhoso, né? Está lá em Salmo 91. Ele te livra lá do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ok? Quem leu o Salmo 91 hoje? Aí. Tá vendo? Muito bem, seguindo. Satanás sabe que todo humano tem os seus medos relacionados às suas necessidades. Por isso, ele trabalha a fim de gerar tormento mental por meio de privações. Privações significa necessidade, falta de alguma coisa. Ok? Jesus veio a fim de nos suprir interiormente pelo Espírito Santo e nos livrar de dependências psicológicas geradas pela necessidade humana. Amen. Thank you. Irmãos amados, dependência é algo muito sério. Porque não é só uma questão de vícios, de substâncias químicas que a gente se torna dependente. A gente se torna dependente de fofoca. A gente se torna dependente de falar da vida dos outros. A gente se torna dependente de uma série de coisas que são puros laços de Satanás na alma da gente. A gente precisa se libertar desse negócio. Encontrar a nossa alma será povoada por erro. Povoada pelo mal. Deus não quer isso para essa igreja. Povoada significa cheia de erros. Cheia, povoada, cheia. Full. E geralmente as pessoas são vazias, né, pastor? Totalmente. Dependência é algo muito sério, porque a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que Deus está falando para mim é o seguinte: eu, Deus, quero ser o supridor de todas as tuas necessidades. Não confie no homem, não confie no governo, não confie no teu próximo, confie em mim. Veja, quando a gente conhece a Deus, a gente não confia que o esposo ou a esposa, o marido ou whatever, o amigo ou o filho vão suprir a nossa necessidade. A gente morre para isso. Isso é fundamental para você entender. Porque uma das formas que Satanás usa para manter briga entre casais é que a gente olha para o nosso cônjuge e vê nele a nossa salvação da nossa emocionalidade. A Alice tem que me suprir. Essa mulher tem que me suprir. Cara, se eu pensasse assim, eu já estava longe há anos. Vocês estão entendendo isso? Porque tem hora que a Alice é totalmente contrária a mim. Mas dentro de mim existe um Cristo, Jesus, que ainda é capaz de falar: não, eu vou lá, eu vou levar flores para ela. Porque eu venço Satanás com o bem. Hoje eu preparei essa mensagem para vocês e eu sabia, Satanás vai querer me atacar durante o dia. Eu sei das coisas. E eu falo assim: a Alice está dando de brigar comigo de quarta-feira agora, que o Satanás escolheu o dia. Vamos sair. Já deu uma saidinha, vamos aproveitar que ela está. Agora presta atenção, eu já sei que isso não é ela. E os motivos são os mais bestas do planeta. Olha só o que o pastor fez hoje. O pastor pega um velho, em vez de limpar primeiro as coisas de cima, eu sei disso. Eu sei que eu preciso primeiro limpar as coisas de cima, certo? Aí eu estou desligado, pensando nas coisas de Deus. E começa a passar o velho em primeiro plano. E ela está. O Espírito Santo, olha, por Deus eu falo isso. O Espírito de Deus falou dentro da minha consciência: não passe o vacuum primeiro. Se você não acredita, o Espírito de Deus falou para mim e eu falei: é mesmo, Deus, a Alice vai brigar já comigo. Mas eu ignorei a voz de Deus e continuei. Cara, ela falou: vem cá! Você está prestando atenção no que você está fazendo? Aí ela me deu aquela cutucada federal.
Eu sabia que vinha chumbo. Porque ela queria uma discussão ali. Falou, é mesmo, aleluia. Então vamos começar lá de dentro. E fui lá para dentro, entendeu? Eu tô lá, comecei do banheiro de lá. Aí ela pega e entra no banheiro para fazer alguma coisa rápida. Eu pego e saio. Falei, deixa eu sair daqui. Antes que a faísca suba. Eu vou do banheiro, ela sai do banheiro e fala, vem cá, você não vai limpar o banheiro lá não? Não, mas você está lá. Ela entendeu aquilo como mal. O quê? Só porque eu estou lá, então eu estava criando, o Satanás estava querendo criar mesmo um negócio. Eu falei, peraí, você não entendeu. Eu falei, enquanto você está lá, eu estou indo no outro quarto. Entendeu? Na hora que você sair de lá, eu vou lá. Ah, ok, tá. Porque eu sei que é o inimigo, eu faço de tudo para não entrar na dele, não é na dela. Conforme eu saí da dele e comecei a tocar uns louvores na casa e tal, daqui a pouco sumiu aquela coisa. Agora eu garanto para vocês o seguinte, isso acontece com a vida de vocês o dia inteiro. Ah, é verdade. E vocês caem na dele. A mulher está me enchendo o saco agora. Eu vou quebrar o pau aqui, não sei o que, entendeu? Aí você entrou na dele. Você tem que ser mais sabido do que Satanás, porque é ele que está tentando manipular através do nervosismo, através da irritação. Quando você está irritado, você tem uma porta aberta para demônios na tua cabeça. Fecha a irritabilidade. Uma das armas mais poderosas contra os espíritos demoníacos é paz. Paz mental. Porque ele não consegue penetrar nesse poder. Satanás não penetra na paz. Ok, pessoal? Yes. Amen. Segura. Thank you, Lord. Próximo. Yes. A missão de Jesus foi esta. Diz ali em 1 João capítulo 3, versículo 8. Diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Leia. Destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães. Ele disse assim para Jesus, vem cá, se você é o Filho de Deus, Jesus estava em jejum há 40 dias. Gente, 40 dias sem comer nada. Eu vou te falar uma coisa. Vocês ficam 4 horas e já fica meio vesgo. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Agora, Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem pôr nada na boca. Só no deserto em oração. Meu, o cara de jejum, dentro de casa, no ar-condicionado, ainda dá para quebrar o galho. Mas Jesus estava 40 dias em jejum no deserto. Aquele sol, ele em jejum, orando. Imagina, a fraqueza do corpo. Aí Satanás ataca Jesus na necessidade. Porque se Jesus não está fraco naquele nível, Satanás não conseguia atacar ele. Ele ataca Jesus na identidade de Jesus. O problema de Jesus, do diabo, não é que o diabo estava preocupado com a saúde de Jesus e estava querendo dar pão para Jesus comer. Ele queria atacar a identidade divina de Jesus, porque se Jesus fizesse um milagre fora da vontade do Pai, ele estava caindo da vontade do Pai. Então o que ele fala? Se você é filho de Deus, não passa fome não, cara. Manda que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás está fazendo com Jesus? Pegando uma necessidade básica de Jesus, que naquele momento estava bem grande, e falando assim, você tem que suprir a tua necessidade de qualquer jeito, que se dane o mundo, que se dane Deus, cara. Manda esse negócio virar pão e come, cara. A resposta de Jesus. Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. O que significa isso? Jesus estava introduzindo no mundo uma coisa que Satanás não conhecia. Ele era o primeiro humano a falar o seguinte, eu não caio na tua lábia por causa de uma necessidade minha, porque tem algo em mim que é maior do que a minha necessidade
que é a minha fidelidade a um Deus. Ok? A sua vida não pode cair pela necessidade, homens e mulheres. Ok? Você não pode cair pela sua necessidade. Você tem graça divina para que Deus supra você em todas as áreas. Pode ser que você não tenha aquele bem que você está esperando ainda, em todos os sentidos, né? O bem material e o bem. E o bem? Bem passional, relacional. Mas eu garanto uma coisa para vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, Igreja de Jesus, vocês têm que continuar firmes no Senhor, independente de qualquer falta, lacuna, necessidade. Deus é o supridor interior de vocês, Amém. para que Satanás não tenha acesso à mente de vocês. Não se venda, não se venda. Fica firme lá na sua casa. Fica firme onde vocês estão. Amém? Estou falando com um monte de gente descasada aqui, em nome de Jesus. Amém? Ok. O que mais? A alma e as fortalezas de Satanás. O objetivo de Satanás é o quê? A alma humana, ok? A mente humana, o sistema emocional humano. Ele quer destruir o potencial humano, ou então impedir o potencial humano. Significa isso, gente? Dentro de você existe uma semente que Deus plantou. A semente precisa se desenvolver e vir a ser aquilo que ela foi destinada. Dentro de uma maçã existe uma semente. Quando você pega uma maçã, você poderia dizer o seguinte: isso aqui não é uma maçã, isso aqui é uma macieira. Sim ou não? Quando você pega uma melancia, você poderia dizer assim: isso aqui não é apenas uma melancia, isso aqui é uma melancieira, ou um abacateiro. Porque dentro daquele fruto existe uma semente com potencial para vir a ser aquilo que ela foi destinada pelo Criador a ser. O que Satanás faz? Ele tenta matar a semente do teu potencial humano, matando as tuas emoções, matando a visão que você tem de si mesmo, enforcando a autoimagem que você tem de você mesmo. Satanás é um destruidor. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Amém ou não? Amém. Glória ao nome do Senhor. Ok. Exemplo. Vou dar um exemplo como que Satanás destrói o potencial das pessoas. Experiências sexuais na infância. O cara não é nem adolescente ainda, a menina ou o homem. Satanás faz com que um adulto se aproxime dessa criança e inicie ela no sexo. O que isso acontece? Depende do tipo de experiência que essa pessoa tiver com um adulto nessa área, isso vai determinar todo o comportamento sexual na fase adulta. A pessoa não consegue se desprender daquilo. Determina uma inclinação para aquilo. Se o cara... Você sabia, irmãos, que muitos homossexuais são homossexuais porque foram introduzidos na infância a essa prática? O cara não tinha nada com homossexual, ele nasceu para ser homem. Mas aí chega um primo mais velho e começa com gracinha, começa um vizinho, começa com gracinha, ou então com uma moça, com uma menina, e aí determina todo o potencial da pessoa é perdido por causa daquela experiência negativa da infância. Estupros, abusos. Hoje em dia é muito comum de padrastos abusando de crianças. Então é um assunto ruim de falar, mas eu preciso falar para mostrar para vocês como que Satanás forma no ser humano uma determinada inclinação. Okay? O mundo espiritual ele trabalha com o princípio de autoridade. Okay? Satanás rouba a autoridade humana a fim de operar nele. Se Satanás não roubar a tua autoridade, ele não tem como trabalhar em você. O que ele faz? Ele mente a você, você cai na mentira e a sua autoridade é passada para demônios. E aí ele tem livre acesso.
Se você não cair na dele, você tem autoridade sobre a terra. Satanás não tem autoridade sobre o planeta. É você que tem. Ele precisa enganar você para que ele possa agir na terra. Ok? É por isso, irmãos, que você não pode pensar que o diabo pode fazer o que ele quiser na terra do jeito que ele quiser. Não é verdade. Existem princípios espirituais divinos que ele tem que obedecer. Ele sabe de autoridade, ele conhece a autoridade. Ele conhece aonde ele pode enfiar o nariz dele. E ele só age quando o humano dá base legal para ele agir. Mesmo o crente. O cara pode ser salvo, está indo para o céu, Jesus vai salvar ele. Mas se ele não tiver cuidado, ele vive uma vida miserável, porque está dando constantemente lugar a Satanás na alma dele. Foi claro? Isso é muito sério. Vamos falar um pouquinho sobre pecado geracional e iniquidade. Qual a diferença entre pecado e iniquidade? Você precisa conhecer esses termos, que são termos bíblicos. Okay? Pecado é um ato, é uma ação isolada. É um ato de violação às leis de Deus. É uma prática que traz consequências desagradáveis. A palavra pecado significa ofensa. Iniquidade, o que é? Iniquidade é a inclinação ao pecado, também chamado na Bíblia de impiedade, ou o estado de ser mal, quando a pessoa é má, maligna. Aí já não é mais um pecado isolado. Vocês entenderam a diferença? Pecado é uma transgressão isolada. Por exemplo, eu estou numa necessidade horrível, vou lá, roubo algo para eu comer, eu roubo o dinheiro de alguém, eu cometi uma transgressão. Mas é um pecado isolado contra Deus e contra o próximo. Iniquidade, não. É uma tendência, inclinação forte a um determinado tipo de pecado que o cara não consegue se libertar daquela tendência. Exemplo. Vício. Alcoolismo. O que mais? Compulsão sexual. Taras sexuais. Droga, ciúme. Todo tipo de inclinação que o cara tem aquela coisa forte naquela área é uma iniquidade que Satanás plantou na alma do cara. E aquilo é mais forte do que um ato isolado de pecado. Pecado é um ato isolado que eu posso me arrepender, Senhor, perdoa, tal. Iniquidade é um estado de maldade. Eu não largo disso. Isso é comigo. Eu vou até o fim mesmo. É maldade, é iniquidade. Ok? Agora, vamos entrar num assunto agora, já estamos no final da lição, que é de extrema importância para a atenção. Presta atenção aqui. Morte espiritual é transmitida a nós pelos nossos pais e avós. É o que a Bíblia ensina. Diz assim, lá em Números, capítulo 14, versículo 18, diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Mas ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até que geração? Até a terceira e quarta. O que é a quarta geração? Tem o pai, tem o avô, tem o bisavô, tataravô. Entenderam isso? Vamos entender isso aqui. Essa declaração aqui afirma que os pais trazem iniquidades a si mesmos. Por exemplo, toda pessoa que se inicia num determinado tipo de pecado, aquilo no início é um pecado contra Deus, no início. Se ela se arrepende e sai daquilo, aquilo não vira iniquidade. Mas qual é o problema da iniquidade? É que o cara gostou daquilo e ele fala, vou repetir esse próximo. E ele começa a repetir. E ele repete. Repete outra vez. E aquilo vai criando raiz nele. E vira uma iniquidade nele. Eu conheço pessoas que falam assim, pô, eu não consigo me libertar da pornografia, por exemplo. Porque a primeira vez que ele viu, ele achou horroroso. Ele é crente. Nossa, que horror e tal. Aí ele vai e assiste mais uma vezinha. E vai, daqui a pouco
ele não consegue mais se livrar. E assim vai com todos os tipos de inclinação para pecar. Okay? Agora, esta iniquidade é transmitida aos filhos. Aqui que eu preciso dar atenção total. É transmitida de que jeito? De sangue. Pelo sangue. Por incrível que pareça, o sangue transmite uma morte espiritual. Uma coisa física está transmitindo uma coisa da alma. Isso é incrível que a Bíblia está falando. Sangue é uma coisa muito séria. Okay? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Diz assim em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a alma da carne está onde? No sangue. Pelo que vos tenho dito sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O que Deus está ensinando aqui no Antigo Testamento é que a vida do ser humano era transmitida para os seus descendentes. Toda a bagagem de iniquidade, de maldade, era passada pelo sangue para a próxima geração, até a quarta geração. É por isso que às vezes o cara nasce, ele não sabe por que ele tem aquela compulsão, porque o avô dele tinha, o bisavô tinha, o pai tinha. Então fica aquele mundo, a avó era uma prostituta, a fulano lá na quarta geração, Vai ver uma desculpa. entendeu? Não consegue se libertar daquilo. O pai tinha relações homossexuais escondidas, ninguém sabia. Na frente das pessoas é machão. Mas por trás, Satanás prendia ele nessa prática. A geração dele pode ser afetada nisso totalmente. Ok? Agora, aqui que está o ponto da lição, o ponto todinho que eu quero chegar. A ciência revela que um bebê recebe a vida ou o sangue do pai, do macho. Eu fui checar na internet e vi que isso é pura verdade. Eu fiz várias pesquisas e vi que isso é verdade. Aqui, entenda o seguinte. A ciência demonstra que o sangue de um ser humano é formado a partir do pai, do macho. Toda a formação do sangue de um ser humano não vem da mãe, vem do homem. Ok? Isso é científico, isso aqui não é só bíblico. A Bíblia já dava dicas disso, mas a ciência descobriu isso. Eu fui até checar como é que funciona, é um negócio lindo lá. Eu fui checar. O sangue do bebê não tem contato com o sangue da mãe. É uma transferência de nutrientes por osmose. A criança não recebe o sangue da mãe. O sangue é todo vindo do pai. A própria criança desenvolve o tipo sanguíneo baseado totalmente no esperma do pai. Agora você vai entender uma coisa espiritual com isso que eu estou falando. Você percebeu aqui na Bíblia que toda iniquidade é transferida por meio do pai, por meio do sangue do pai. A iniquidade de geração em geração, desde Adão até nós, foi sendo passada de geração em geração. Por que Deus destruía, muitas vezes, uma geração inteira? Porque não tinha jeito. Os caras não podiam nascer de novo. Jesus ainda não estava na parada. Deus destruiu quais cidades? Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque se ele não destruísse, aquela iniquidade ia se espalhar de tal forma nas gerações seguintes que não ia ter jeito. A situação não ia ter uma virgem para Jesus nascer no futuro. Essa é a verdade. Agora preste aqui, vamos fechar o raciocínio. Jesus nasceu de que maneira? De uma mulher virgem. Por que Jesus não pôde ter um pai homem humano? Para não passar a iniquidade. Exatamente. Jesus teve que nascer da seguinte maneira. Uma virgem foi tomada e o Espírito de Deus inoculou nela um esperma que ninguém sabe o que é isso. É um esperma sobrenatural. De Deus. Que foi colocado dentro do útero daquela mulher. E
o sangue de Jesus foi gerado por Deus. Agora vocês vão começar a dar valor ao sangue de Jesus. A Igreja Católica criou um mito de que Jesus não tinha pecado porque Maria era imaculada. Mentira. Maria era filha de pecadores como qualquer um de nós. A santidade da concepção de Jesus não veio de Maria. Veio da onde? De Deus. Veio de Deus. Porque a semente humana do homem, Deus, foi Deus que plantou em Maria. E o sangue que foi formado naquele ser, que é Jesus, veio totalmente do Pai Celestial. Não veio de Maria. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo de Deus. Tem nada carnal. Não tem nada de carne. É por isso que Jesus agora pode ser o cabeça de uma nova raça, totalmente diferente de Adão. Porque a iniquidade de Adão não estava em Jesus. Aleluia. Vocês estão pegando a profundidade desse negócio? Amen. Antes de Jesus não havia solução para o problema da iniquidade de geração em geração. Mas hoje, todo aquele que recebe Jesus é liberto da maldição da lei e do poder da iniquidade e da maldição hereditária. Glória ao nome de Jesus. Mas quem não conhece permanece escravizado a essas cadeias de Satanás. O que Jesus faz? O sangue dele que foi derramado por nós na cruz era um sangue absolutamente divino e santo. E é por isso que só esse sangue pôde satisfazer as exigências do Pai Celestial. Se Jesus tivesse sido maculado com o sêmen de um homem pecaminoso, não poderia ser aceito por Deus o sangue dele, porque estava contaminado com a iniquidade. Foi claro? Mas porque o sangue dele veio do próprio Deus, Deus aceitou a oferta daquele sangue em pagamento por toda a humanidade, para que vocês tenham liberdade das mãos de Satanás por todos. Yes. Aleluia. Amém. Yes. Amen. É por isso que quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente tem que fazer isso com muita reverência na presença de Deus. Porque isso representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi dado por mim e por você. Amém? Identidade torcida gera identidades torcidas. O que o Satanás tenta fazer é macular a vida dos pais para que os filhos sejam todos maculados pelo pecado. Por exemplo, se um pai tem muita iniquidade, os filhos ou seguem o padrão dos pais na iniquidade, ou eles ficam tão revoltados com a iniquidade que seguem o padrão contrário aos pais, caindo numa outra iniquidade. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu conheço um exemplo, um testemunho de dois irmãos, um rapaz e uma moça. Como é que Satanás feriu a identidade sexual desses jovens? Porque o pai, ele era um alcoólatra inveterado. Ele chegava em casa à noite, ele trabalhava e jogava, fazia gambling e bebia muito. Então o que acontecia? O pouco dinheiro que ele ganhava, que ainda ele tinha que sustentar a família dele, ele passava, depois do serviço, à noite, bebendo e gastando o dinheiro dele. Ele chegava em casa, a mulher colocava na mesa aquele restinho de comida miserável que ainda sobrava, porque ela não podia trabalhar. E o cara pegava aquela miséria de comida, e em vez de pensar que ele era o responsável por aquela comida miserável que estava sendo servida, ele pegava a mulher e agredia a mulher na frente dos dois filhos. Na frente do menino e da menina. O que aconteceu na mente desses jovens? Aquela menina começou a ter um ódio mortal pelo pai. E ela jurava dentro dela, no inconsciente dela, que quando ela crescesse, ela não queria nada ser parecido com o pai dela. Não queria ser agressiva, não queria ser carrasco com o pai. Ela começou a ganhar totalmente uma identidade masculinizada em função disso. O menino, por sua vez, que sentia muita culpa por causa que o pai fazia isso com a mãe,
começou a ficar totalmente efeminado no trato dele. Porque ele falava, como é que pode o cara fazer isso com a minha mãe? Ele se condoía, e ganhou a identidade da mãe. Então, é assim que o inimigo trabalha. Depois esses jovens vieram a Jesus. Isso aqui é um fato real que eu estou contando. E numa sessão dessas de cura interior, Deus revelou a pessoa que estava orando por eles o que tinha acontecido no passado dele. E essas pessoas foram libertas disso. Graças a Deus. A identidade sexual do ser humano é uma das coisas mais visadas hoje por Satanás. Satanás está transtornando a sociedade, porque as pessoas estão perdendo noção do poder sexual, da identidade sexual que tem. Aí você entende, porque o homem tem um papel fundamental no projeto de Deus e a mulher tem um outro papel fundamental. Quando existe uma confusão nisso, acabou-se o papel humano de Deus na Terra. Acabou. A família acabou. Hoje em dia tem 2 pais e 2 mães. E uma criança adotada no meio. Qual é a identidade que uma criança dessa vai ter? A minha não faz. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. A iniquidade vai passando cada vez mais, irmão. O negócio está crescendo de uma maneira absurda. Então, uma pergunta. Por exemplo, eu mesmo, tenho um amigo meu que eu amo ele é gay. Eu já falei com ele, conversei, ele está no Brasil, a gente conversa muito na internet. Mas qual então é a posição? Porque às vezes tem muita gente que tem amigo assim que não sabe então como crente, como atuar com eles. Porque eu já falei com ele, já conversei. Mas a cabeça dele ele não aceita. Ele fala, eu sou assim, não, vou morrer assim, tipo Gabriel. Desse jeito, assim mesmo. O problema, irmão, é que para uma pessoa dessa ter uma libertação, é preciso de um grande poder do Espírito de Deus, porque Satanás formou dentro delas uma fortaleza enorme. Um stronghold tremendo. Para ela se libertar disso, é preciso de muita graça de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões. Também tem isso. Também tem isso. Deus entrega porque elas decidem. Ela gosta, então Deus entrega e deixa se lascar para lá. Deus entrega essas pessoas, só tem um detalhe. O amor de Jesus alcança o pior pecador. Amém? Não importa se o cara é homossexual, se é prostituta, o sangue de Jesus tem o poder de libertar o pior. Exatamente. O pior, agora, a pessoa está gostando disso. Ela quer continuar nisso. Enquanto ela quiser, ela tem o direito dela. Mas não quer dizer que porque Deus é possível. Não quer dizer que essa pessoa vai Não quer dizer, mas ela precisa cair naquele estado de eu não aguento mais isso aqui, isso daqui não é para mim. Entendeu? Ela precisa ter esse tipo de estado. Porque se ela fala assim, eu nasci assim, é mentira. Ela não nasceu assim. Eu vou crescer assim, você sempre assim? Então ela está assinando um contrato com o diabo de que ela vai ficar nessa. É o que ele falou. E é verdade mesmo, porque eu estou falando assim, eu lembrei. Ele fala sempre assim pra mim, isso é culpa do meu primo. Aí ele fala do primo lá dele, lá de Terezinha, ele lá do Piauí. Aí. É culpa do meu primo, porque eu sou assim. É verdade mesmo. Porque possivelmente, quando ele era criança, o primo Abusou dele. abusou dele. Não é E a verdade. culpa dos pais também, que não levaram ele na... Porque a palavra diz que se você leva seus filhos ali na palavra, eles não se desviarão quando estiver mais tarde. Mas Exatamente. você não entendeu, mano. Agora, Acaba nem com você percebe o seguinte, nós vivemos num mundo absolutamente distante de Deus. Ok? Então, é preciso que vocês que são de Jesus eduquem os filhos de vocês dentro do conhecimento de Deus, para que eles não sejam assediados por esse tipo de iniquidade. Porque o que está lá fora, a gente não consegue controlar mais. A televisão está mostrando cada vez mais a tendência da sociedade. Meu Deus, é verdade. As novelas estão mostrando que cada vez mais isso é corrupção, isso é satanice. É verdade. Tá aí. Aqui em casa, não é santarrice, não. Aqui a gente não assiste essas coisas. Né? Amen. Isso não é santarrice. Então, não. Isso é malignidade. A gente tem que cortar da nossa vida. Mas agora eles vão aqui na Las Vegas, eles vão tá tendo o propósito de ensinar na escola a partir dos 5 anos a educação sexual. É? Eu não sei se foi aprovado
eles querem